Os membros da força policial são algumas das pessoas mais dedicadas do planeta em proteger a população. Sua carreira é cheia de perigos que envolve arriscar a própria vida para combater criminosos e infratores da lei. No entanto, alguns casos raros, os próprios policiais que deveriam nos proteger foram pegos cometendo atrocidades. Esses policiais corruptos deveriam ser julgados e sentenciados para pagarem pelos seus crimes, mas em situações chocantes, eles acabaram se dando extremamente mal, e é exatamente isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou o Pock e hoje nós vamos ver policiais corruptos que se deram mal. Então já vai deixando seu like, clique aí nesse botão do gostei, também vai embaixo, clica no botão de se inscrever, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Agora, vamos lá pra gente ver quem são esses policiais corruptos que se deram mal. Christopher Jordan Downer, um policial do Departamento de Polícia de Los Angeles. Ele deixou a população dos Estados Unidos impressionada em 2013, quando uma caçada em larga escala a ele foi iniciada. Ele, que nasceu em 1979, teve uma vida difícil, sendo o único aluno negro de sua escola. Ele serviu na reserva da Marinha do seu país e em 2005 ele ingressou na Força Policial de Los Angeles. No entanto, em 2008 ele foi demitido de repente. Ele havia acusado sua instrutora, Teresa Evans, de usar força excessiva contra outros alunos de um curso da polícia. O departamento não gostou das acusações e, dando razão a Teresa, decidiu demiti-lo após anos de serviço, sem nem recorrer a uma investigação justa. Frustrado com a corrupção, Downer decidiu limpar a cidade com suas próprias mãos. Em fevereiro de 2013, ele começou uma série de ataques contra policiais e seus familiares, tirando a vida de 4 pessoas e deixando outras 3 feridas. Downer publicou em suas redes sociais sobre sua motivação, chamando a atenção da população sobre os acobertamentos que aconteciam dentro do departamento policial. No entanto, a forma como ele decidiu realizar os processos foi muito errada. No dia 12 de fevereiro, a polícia o encontrou em uma cabana nas montanhas. A equipe o cercou e ateou fogo em seu esconderijo, obrigando-o a sair e se render. Downer, porém, nunca mais foi visto com vida. Hoje, seu caso é lembrado como um controverso. Ele não foi um herói, mas há quem diga que a culpa de todas as mortes foi do próprio Departamento Policial de Los Angeles. O ex-policial americano de Washington, Elias Huizer, de 39 anos, foi acusado de tirar a vida de 2 pessoas, incluindo sua ex-esposa Amber Rodrigues, que foi encontrada morta após uma perseguição policial. O caso aconteceu em abril de 2024, quando no dia 23, Huizer emboscou sua ex-esposa Amber Rodrigues, com quem dividia 2 filhos. Ele a encontrou próxima do seu trabalho, uma escola do ensino fundamental. Sem hesitar, ele puxou o gatilho, resultando na morte da mãe. Amber temia que algo assim pudesse acontecer. Ela havia recentemente conseguido uma ordem de restrição judicial contra ele, que infelizmente não foi o suficiente para impedi-lo. Além disso, a polícia identificou outra mulher deixada no apartamento de Huizer, que provavelmente era sua namorada atual. Ela também havia procurado a polícia recentemente para relatar que Huizer havia cometido violência contra uma de suas amigas. Inicialmente, Huizer estava em liberdade condicional, aguardando o julgamento pelo crime, quando decidiu cometer atos ainda mais cruéis. Após tirar a vida de 2 pessoas, Huizer estava foragido da polícia, mas 4 guardas o avistaram em Oregon, outra cidade próxima, na tarde do dia seguinte. Eles iniciaram uma perseguição que terminou com a morte do suspeito. Felizmente, ninguém mais ficou ferido durante a perseguição. Em um trágico acidente na cidade americana de Poinciana, John Canfield, um policial do Mississippi, foi condenado por matar o jovem Jayhan Robertson e ferir outros 4 estudantes ao dirigir embriagado. Esse caso aconteceu em abril de 2017, quando Canfield, com um nível de álcool no sangue 2 vezes acima do limite legal, perdeu o controle do carro e atropelou os estudantes que voltavam da escola. Eles haviam acabado de descer do ônibus escolar, onde a filha
de outro policial estava em segurança. Ela ligou para o seu pai que, estando de folga naquele dia, saiu correndo para prestar socorro às vítimas. Canfield fugiu da cena do crime, colidiu com outro veículo logo em seguida, quebrando seu próprio carro que já não dava mais partida. Enquanto isso, o mesmo policial que estava ajudando os feridos voltou para casa e entrou na sua viatura para logo depois realizar a prisão de Canfield. Durante seu julgamento em maio de 2018, Canfield alegou não se lembrar do incidente, atribuindo sua amnésia a problemas de saúde. No entanto, os registros dos policiais de sua captura mostraram o contrário. Desesperado, ele se declarou sem contestação às acusações de homicídio, mas para a promotoria isso tem o mesmo peso que se declarar culpado. Além de perder sua carteira de motorista, John Canfield foi condenado a 35 anos de reclusão por diversos crimes, incluindo omissão de socorro. Sua sentença trouxe um pouco de alívio às famílias, mas a mãe de Jane nunca terá seu filho de volta. Edsal Mendonça, um policial americano da Filadélfia. Ele foi condenado por assassinato após disparar fatalmente contra Thomas T.J. Siderow, um garoto que estava desarmado e já rendido. O trágico incidente ocorreu no sul da Filadélfia em março de 2024. Mendonça, que foi demitido semanas depois do ocorrido, enfrenta acusações graves, incluindo homicídio de primeiro grau. Esse caso chocou a cidade e gerou protestos, principalmente após a revelação durante a investigação de que TJ havia largado a arma antes de ser atingido. O vídeo do incidente foi visto pelo júri e foi crucial para as acusações contra Mendonça, que está aguardando julgamento sem direito à fiança. Os detalhes do caso são perturbadores. Mendonça, junto com outros 3 policiais à paisana, estavam procurando por um suspeito possivelmente armado. Eles avistaram TJ e outro jovem quando decidiram abordá-los. Quando as luzes da viatura foram acionadas, indicando para os garotos pararem, um tiro atravessou a janela traseira do carro dos policiais, ferindo um dos agentes com estilhaços de vidro. Mendonça e um colega saíram do carro e atiraram uma vez cada um. Mendonça, no entanto, continuou perseguindo TJ pela rua. De acordo com os promotores, ele disparou mais 2 vezes, acertando o rapaz nas costas, de uma distância muito próxima. A família de TJ busca justiça, enquanto a população questiona as ações da polícia na abordagem aos jovens. O advogado de Mendonça defendeu o direito do ex-policial a um julgamento justo, mas as evidências apontam para várias contradições nas declarações de Mendonça, que provavelmente será responsabilizado. Zachary Wester, ex-policial da cidade de Jackson, na Flórida, foi condenado por plantar substâncias ilícitas em motoristas inocentes e ele agora enfrenta as consequências das suas próprias ações. Após ser sentenciado a 12 anos e meio de prisão, Wester concordou em pagar quase $1 milhão em um acordo federal com mais de 30 vítimas. O ex-delegado foi acusado de fabricação de provas, conduta imprópria e outros crimes graves. Os incidentes começaram em 2017 e continuaram até 2018, quando Wester foi suspenso e posteriormente demitido após investigações internas revelarem vídeos comprometedores de sua câmera corporal, que fica acoplada ao uniforme dos policiais americanos. Ele foi preso em 2019 e condenado por colocar substâncias ilícitas pesadas em veículos durante abordagens de trânsito. As vítimas, muitas das quais tiveram suas vidas destruídas por falsas acusações, receberam indenizações que variaram de 20 a mais de $70 mil, dependendo dos danos sofridos. Suas vítimas, junto do resto da população revoltada de Jackson, clamaram por mudanças na corregedoria, pedindo mais fiscalização sobre a ação de policiais. Felizmente, Wester não conseguirá mais incriminar motoristas inocentes.
Roger Caleb Rogerson é um nome infame na história policial, rodeado de controvérsias e polêmicas. Ele trabalhou no departamento policial de Sydney, na Austrália, onde ele se tornou talvez o policial mais corrupto de todos os tempos, cometendo crimes bárbaros. Durante sua carreira, Roger acumulou pelo menos 13 prêmios por bravura, mas ele foi exonerado em 1986, envolvido em assassinato, suborno, agressão e tráfico de drogas. Nascido em janeiro de 1941, Roger entrou para a polícia em 1958, mas suas histórias mais famosas, tanto de glória como de corrupção, começaram a surgir apenas nos anos 70, quando ele se destacou em casos importantes, mas também foi acusado de usar confissões falsas para garantir condenações. No auge de sua carreira, apesar dos prêmios conquistados por solucionar casos difíceis, sua reputação foi manchada quando acusações de corrupção e associação com criminosos surgiram. Após ser demitido da força policial, ele se envolveu em tráfico de drogas e outras atividades criminosas, levando a múltiplas prisões e condenações. O ex-policial enfrentou julgamentos por homicídio e por perverter o curso da justiça, sendo finalmente condenado à prisão perpétua em 2016 por seu papel no assassinato de Jamie Gall, um estudante envolvido em um negócio ilícito que deu terrivelmente errado. Rogerson permaneceu na cadeia até o dia 18 de janeiro de 2024, quando foi levado às pressas para um hospital após sofrer um aneurisma. No dia seguinte, as máquinas sustentando sua vida foram desligadas, encerrando a trajetória do policial mais corrupto da Austrália. Stephen Douglas e Nicholas Galo, dois policiais estaduais de Delaware, nos Estados Unidos, foram flagrados cometendo atos de corrupção e abuso de autoridade, gerando um escândalo para o departamento estadual. O caso começou quando um cidadão, Jonathan Grassford, processou a polícia por violar seus direitos constitucionais ao impedi-lo de alertar motoristas sobre policiais escondidos mais à frente, monitorando a velocidade dos carros com um radar pronto para aplicarem multas. Westford alegou que os policiais o impediram injustamente de protestar pacificamente, segurando um cartaz simples que dizia radar à frente. O incidente aconteceu em março de 2022 e foi capturado em vídeos de Westford e também em câmeras policiais, cujas imagens mais tarde foram divulgadas mediante ao processo. Durante a abordagem, Douglas e Galo foram gravados rindo e zombando de Westford, que eventualmente fez um gesto obsceno para os policiais enquanto partia. Isso resultou em uma perseguição em alta velocidade, com Douglas, inclusive, ultrapassando os limites legais para deter Westford. O processo revelou detalhes polêmicos, incluindo a tentativa dos policiais de acusar Westford pelo gesto obsceno, uma acusação que foi retirada posteriormente. O comportamento dos policiais foi criticado pela comunidade e levou a um julgamento que acabou por custar à polícia estadual uma indenização de $50 mil. E quanto aos dois policiais, até o momento, nenhuma notícia sobre punições foram relatadas. Se eles sofreram qualquer tipo de medida, deve ter sido no máximo uma advertência verbal, o que causou uma indignação na população do estado. Paul Razel, um policial de Los Angeles, cometeu uma série de crimes imperdoáveis, mas morreu em circunstâncias misteriosas, impedido de pagar pelo mal que causou. Razel foi preso em 10 de maio de 2023, mas seus crimes iniciaram muito tempo atrás e perduraram mais de uma década, entre 2006 e 2017, quando ele se aproveitou da vulnerabilidade de jovens, com alguns inclusive sendo membros da sua própria família. Apesar da sua brilhante carreira no departamento policial de Los Angeles, Razel cometeu atos contra um total de 8 pessoas jovens. 2 deles eram seus parentes, enquanto outros 2, filhos de uma mulher com quem ele havia namorado. Isso sem falar em outros casos que podem ter passado por baixo dos radares da justiça. Após trabalhar 24 anos como policial, e inclusive receber uma medalha de honra por ter salvo um cidadão do seu carro em chamas, Razel pediu resignação em março de 2023, talvez por já prever que estava sendo investigado pelos seus atos libidinosos.
5 dias após ser formalmente acusado, Razzle foi preso. Seu julgamento já estava agendado com uma fiança inicial estipulada em $2,5 milhões, mas Razzle faleceu antes de chegar ao tribunal. O legista relatou que foi de causa natural, em decorrências a doenças que ele já tinha. No entanto, há quem questione essa alegação. De toda forma, o caso foi encerrado junto com seu falecimento. Antes dele chegar ao tribunal, ele estava a caminho. Talvez nós nunca saberemos da verdade por trás dos seus crimes ou sua morte na prisão. Wayne Couzens, um policial britânico de 48 anos, que cometeu um crime terrível, deixando os cidadãos ingleses preocupados. No dia 3 de março de 2021, Sarah Everett, uma jovem de 33 anos, desapareceu enquanto voltava para casa em Clapham. Ela nunca chegou ao seu destino por conta da interferência de Couzens em sua vida. Couzens, que estava fora de serviço, abordou Sarah, fingindo uma prisão por violação da quarentena durante a pandemia. Usando seu distintivo de policial, ele a sequestrou, a machucou e por fim tirou sua vida. O que restou da garota foi encontrado 7 dias depois, queimado em uma floresta perto de Ashford Can. As investigações revelaram que Couzens planejou o crime cuidadosamente. Ele alugou um carro, algemou Sarah e tentou apagar as provas. Seu erro, no entanto, foi tentar se desassociar da polícia. Dia 8 de março, quando as notícias sobre progressos na investigação sobre o desaparecimento da garota surgiram, Couzens não foi trabalhar. No dia seguinte, o policial foi preso em sua casa. Esse caso não só revelou a corrupção de um policial, mas também expôs falhas na corregedoria. Couzens havia enfrentado várias acusações de má conduta antes, mas ele continuou no departamento. Felizmente, após sua prisão, ele se declarou culpado do sequestro e por tirar a vida da garota, sendo condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Esse foi o vídeo, dê seu like, beijão, valeu, falou e tchau.